Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do programa eleitoral de A a Z. Esse programa tem por objetivo facilitar o entendimento da legislação eleitoral e fazer com que pretensos candidatos, candidatas, dirigentes partidários, assessores políticos e todo aquele que tiver interesse e tiver envolvido diretamente com as campanhas e a pré-campanha eleitoral desse ano não tenha problema jurídico, ou pelo menos passe ileso aí por todo esse processo eleitoral, principalmente levando em conta que se avizinha uma eleição municipal. Eu sou Hamilton Augusto, advogado, especialista em direito eleitoral e político, consultor político, colunista do jornal Diário de São Paulo, comentarista político da RB News, da Rede Brasil de televisão, e autor de diversas obras jurídicas, entre elas tópicos contemporâneos de direito eleitoral e político, e o guia, esse que é um e-book que está na Eduz, o guia da pré-campanha eleitoral, tudo que você precisa saber agora. Esse é um e-book para facilitar o momento em que atravessamos aí da pré-campanha, tirar as principais dúvidas de todos os pretensos candidatos e das pessoas envolvidas, né, com a campanha eleitoral. Antes mesmo de eu entrar no tema, eu gostaria de pedir para você que tem acompanhado aqui nosso material, está curtindo os vídeos, eu tenho recebido muitas mensagens, curte o vídeo aqui, compartilha com quem você entender que possa precisar, né? Deixe seu like, siga a página para que você possa receber mais conteúdos como esse. Bom, o tema de hoje é um tema complexo que tem trazido muitas dúvidas, um tema que eu tenho sido cobrado ao extremo para poder explicar, para que eu gravasse um vídeo, embora eu tenha um artigo no Diário de São Paulo que fala desse tema, que explica a distribuição do quociente eleitoral, explica a distribuição das sobras, mas me foi requisitado que eu fizesse um vídeo explicando como que se dá o cálculo, principalmente da questão das sobras após a decisão do Supremo Tribunal Federal que excluiu a cláusula, né, desempenho de 80 a 20, e então assim eu faço esse vídeo com muito prazer para que possa facilitar o entendimento. Eu trago aqui, vou trazer uma explicação exemplificando como se dá o cálculo, começando desde do quociente eleitoral, passando pelo quociente partidário e as sobras, as regras das sobras nas suas divisões, nas suas fases, até chegarmos à questão final aí da exclusão que o Supremo fez e também explicando, óbvio, a divisão das médias. Então, para poder falarmos em sobra, a gente precisa, a gente precisa abrir a legislação eleitoral. É muito importante, eu estou com ela aqui. A gente grava, né, algumas regras, alguns artigos, mas nem tudo é possível a gente ter na mente, né? Teríamos que ser um robô. E a legislação eleitoral está lá para ser consultada. Então eu tenho ela aqui para facilitar o entendimento. Vou colocá-la aqui no vídeo para que vocês possam acompanhar comigo. Olha só, vamos começar pelo começo, óbvio. Como se dá o quociente eleitoral? Primeiramente, só abrindo um parênteses para que todos entendam, né? Antes de mais nada, vale destacar que a legislação eleitoral, a partir já da eleição passada, trouxe uma determinação do número de candidatos inscritos a disputarem o cargo. Então, a partir de agora, né, a partir da eleição passada em diante, o número de candidatos à disputa do cargo desse ano, para que o partido possa inscrever as candidaturas, é de 100% mais um do número de cadeiras na disputa. Exemplo, se o município tem 10 cadeiras a serem disputadas, o partido barra federação, ou seja, a federação é considerada um partido na eleição, elas irão inscrever, então, 10 mais 1, 11 candidatos para disputar as eleições. Por que eu estou destacando esse ponto inicial? Porque é importante que se tenha essa noção para que a gente depois possa entender como que se dá o cálculo do quociente eleitoral, do quociente partidário,
o que são sobras, o que são votos válidos. Isso é importante para que se tenha essa noção, até porque vai se precisar calcular, e para se calcular, é matemática, você tem que ter aí noção do número de cadeiras que serão disputadas naquele município em que você pretende concorrer. Então, o primeiro passo é você saber quantas cadeiras, quantos vereadores há na Câmara Municipal do seu município. Esse é o primeiro passo. Sabendo disso, você sabe que o seu partido barra federação, a federação também, de modo igual, porque a federação nessas eleições ela é como se fosse uma coligação, lançará o número de vereadores que há no município, mais um. Ela pode lançar até esse quantitativo, destacando o fato também que ela tem que respeitar os 30% da cota de gênero. Portanto, se são 11 cadeiras, 30% é de gênero diverso da maioria. Por que eu falo gênero diverso da maioria? Porque muita gente se equivoca falando cota feminina. Não é cota feminina, é cota de gênero, porque se um partido lançar toda a lista de mulheres, ele tem que garantir 30% de homens. Vocês entenderam? Porque gênero não pode ter maioria absoluta, não pode ter integral, não pode ser unânime uma chapa só de homens ou só de mulheres. É preciso que haja ali um equilíbrio, portanto, a lei garante 30%. A gente sabe que no final dos contos acaba sendo de mulheres, sim, porque a maioria na política é de homens, apesar de nós termos maioria feminina no Brasil, muito mais mulheres, mas na política não é o que ocorre. Então, 30% tem que ser garantido. Então, no caso de 11, né, você tira 30%, dá um número quebrado. Quando dá um número quebrado, eu recomendo fortemente que, por óbvio, arredonde-se para cima, nunca para baixo, porque se fizer isso, vai dar um número a menos, vai dar menor do que 30% e vai estar descumprindo a cláusula de gênero. Isso é muito importante se destacar. Então, para começarmos, nós temos que ir lá para sabermos como que se dá o cálculo do quociente eleitoral. E o que é o cálculo do quociente eleitoral? É para sabermos quantos votos serão necessários para eleição de um candidato. Isso é muito importante, para sabermos quantos votos um partido precisa alcançar para fazer uma cadeira. Isso é o cálculo do quociente eleitoral. E o artigo 106, ele traz expressamente da seguinte forma: determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados, abre um parêntese, que são votos válidos. Votos válidos são todos os votos, excluindo votos brancos e votos nulos. Votos brancos e votos nulos não são considerados votos válidos. Portanto, os votos efetivamente dados no partido, na legenda, ou em qualquer candidato. Isso são votos válidos. Então, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos pelo número, né? Então, aqui, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, em cada município. Desprezada a fração se igual ou inferior a meio e equivalente a 1 se superior. Então, eu estou mostrando aí agora um cálculo para que fique mais fácil de ser entendida essa questão. Veja aí, o que o exemplo traz. Ele traz o número de votos válidos apurado no município, dividido pela quantitativa de cadeiras. Quantos votos válidos nós tivemos no exemplo? 450 mil votos válidos. No município a Câmara tem 30 cadeiras e nós tivemos 450 mil votos. Qual é o quociente eleitoral? 15 mil. 15 mil
é o quociente eleitoral. Não tem fração, não tem fração, portanto, está redondo esse exemplo. Esses exemplos eu tirei da página do TSE, da Justiça Eleitoral, não tem fração. Então, está fácil de entender essa questão aí. Mas digamos que esse 15 mil fosse 15.670, 15,7. 15,7, 15.700 e alguma coisa. Deu mais de meio, arredonda para cima, fica 15.001. Deu menos de meio, 0,5, desconsidera a fração. No caso aí está redondo, redondo, redondo. Correto? Então é fácil de entender. Aqui no caso ficou redondo no exemplo para facilitar, óbvio. Mas é isso. Despreza-se a fração acima de meio, não pode esquecer isso. Arredonda para cima, abaixo de meio, arredonda para baixo. Mantém o cálculo inicial depois da vírgula, exclui-se tudo se for menor que meio. É exatamente isso. Isso serve para partido e federação. Importante que se destaque que isso serve para partido e federação. Sabendo qual é o cálculo do quociente eleitoral, nós agora precisamos saber qual é o cálculo do quociente partidário. O que significa o quociente partidário? Nós sabemos já qual é o quociente eleitoral, quantos votos um partido precisa para alcançar uma cadeira. Agora nós precisamos saber quantas cadeiras o meu partido tem direito. Então, vamos de novo na legislação para entender o que a lei fala. Veja bem, no artigo 107, eu estou falando do Código Eleitoral. Se você der um Google aí, Código Eleitoral, muito facilmente você vai localizar lá, artigo 106 em diante, fala da representação proporcional. O artigo 107, ele diz assim, determina-se para cada partido o quociente partidário. Como? Dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dado sobre a mesma legenda, desprezada a fração. No caso do quociente partidário, sempre despreza-se a fração. Depois da vírgula, desconsidera tudo. É cálculo matemático. E aí, vamos chegar, então, ao seguinte cálculo. Você pega o número de votos válidos obtidos por um partido ou federação. E aí, de novo, votos válidos. Todos os votos recebidos pelos candidatos ou pela própria legenda, excluindo os votos em branco e nulo. São os votos válidos, efetivos. Aqui não dá nem para falar em votos válidos nulo, porque diretamente ao partido não tem como ter voto válido nulo. No quociente eleitoral, sim. Mas é importante destacar porque a lei repete a questão dos votos válidos. Então, voto na legenda e voto no candidato do partido. E se for federação? Em qualquer dos candidatos dos partidos daquela federação ou em qualquer dos partidos daquela federação que integram a federação. Esse é o cálculo que tem que ser feito. Pega esse tanto de votos, de novo, aí o exemplo na tela agora, e divide pelo quociente eleitoral, que já foi obtido inicialmente com o primeiro exemplo, que era de 15 mil. 15 mil era o quociente eleitoral, né? Ou seja, quanto cada partido precisa alcançar para fazer uma cadeira. E agora, para sabermos quantas cadeiras o partido fará. Então, nesse caso aqui, nós tivemos um partido que fez 90, partido X, né? Que fez 90 mil votos, dividido pelo quociente eleitoral, que é de 15 mil votos, nós temos, então, 6 vagas. Você tem 6 vagas inicialmente no cálculo do coeficiente eleitoral. Em tese. Por quê? Eu vou chegar lá. Mas vamos ao partido Y agora. Nós estamos falando de cálculo quociente partidário. Partido Y. Lembrando que é a primeira fase da distribuição proporcional. A primeira fase. Decora isso. Porque depois, quando nós formos falar em sobra, nós vamos falar em segunda fase,
terceira fase total e segunda fase da sobra, que é a sobra da sobra, que foi aonde o Supremo realmente mexeu. E aí o partido Y, de novo o exemplo na tela, fez 95 votos. Partido Y fez 95 votos. Dividido pelo quociente eleitoral, que é de 15 mil, ele tem direito a 6,33. Lembra que eu falei que a lei fala? Exclui-se a fração após a vírgula. Portanto, o partido Y também tem 6 vagas. Esse restante aqui da casa decimal desconsidera. Só que tem um detalhe. Por que eu disse que em tese ele tem 6 vagas, tanto X quanto Y? Porque nós temos uma outra regrinha. E aí nós temos que voltar lá no artigo 108. Nós falamos do 107. Veja que é uma sequência. Não é tão difícil o direito. É uma sequência. Esse artigo 108, lá nos idos de 2017, 18, eu particularmente, eu que vos falo, ingressei com uma ação do Supremo Tribunal Federal para o partido à época denominado Patriota, partido que hoje não existe mais, virou o PDR, né? PRD, PDR, enfim, se fundiu agora recente com o PTB. Ingressei contra essa previsão para que não fosse validado essa questão aqui que eu vou falar agora, que está aí na tela, que é do mínimo individual, cláusula de desempenho individual. Ou seja, cada candidato tem que ter 10%. Eu, no meu entendimento, e também à época do próprio partido, do Patriota, isso ofenderia, e ofende, entendo dessa forma, o sistema proporcional. Mas o Supremo entendeu que tal número aqui dessa ADI, né, para que vocês possam consultar se quiser, o Supremo entendeu que não há inconstitucionalidade nesse caso aqui. Então, fomos derrotados na situação, democracia é isso, seguimos. O que diz o artigo 108? Vamos ler, está aí na tela. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido, estarão eleitos, que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Ou seja, não basta somente o quociente partidário, saber que o partido, por exemplo, X e Y, tiveram 6 cadeiras. Cada partido, cada candidato, para chegar a obter uma cadeira, ele precisa alcançar 10% pelo menos do quociente eleitoral. E daí nós temos aqui um exemplo, vou pôr na tela, né? Tá aí a distribuição das vagas. O candidato precisa alcançar 10%. No caso do nosso exemplo, nós temos, os candidatos têm que alcançar pelo menos 1.500 votos para terem direito a uma cadeira. Pode ser que o partido não alcance o quociente eleitoral, como pode ser que o partido não alcance, não tenha candidato com 10%, por mais que ele alcance o quociente eleitoral. Nesse caso, ele não tem direito a nenhuma vaga, não tem direito à primeira distribuição. E aí, seguindo, com base nesse exemplo, nós precisamos de 1.500 votos. E daí nós vamos avaliar aqui o cenário exemplificativo do partido X. Partido X, no desempenho individual mínimo do partido X, 1.500 votos necessários. Os candidatos, ele tem 6 vagas em tese, mas ele teve candidatos com 40 mil votos, 30 mil votos, 18 mil votos. E ele tem candidatos não eleitos com 500 votos, com 1.200 votos, com 300 votos. Então, o partido X, embora tenha direito a 6 vagas, ele preenche tão somente 3 cadeiras. Veja bem, entendam isso. Agora, o partido Z é um outro partido. Eu falei agora, eu acabei de exemplificar. O desempenho individual mínimo dele, 1.500 votos necessário. Ele teve 2 candidatos com 1.350 votos, 1.400 votos. Ele teria direito aí, no exemplo aqui, a uma vaga, em tese,
porque ele alcançou o quociente eleitoral uma vez, mas ele acaba não elegendo ninguém. Então, é importante que se entenda isso. E como ficaria essa distribuição dentro da federação? Ou seja, a distribuição das vagas por candidato. A gente já passou pelo quociente eleitoral, estamos falando do quociente partidário e falando do mínimo individual. E dentro da federação, como ficaria essa questão? Porque nós estamos falando de federação, união de partidos. Então, tem vários partidos dentro de uma federação, pelo menos 2, né? Tem federação aí com 3. E aí, como fica essa distribuição por candidato? Então, nós temos que falar um pouco da questão da federação. E para que vocês entendam isso, eu vou falar um pouco da federação, que foi incluída pela resolução, né? Foi pela legislação, e o artigo 10 da resolução do TSE 23677 de 2021, ela coloca a federação no cálculo, né? No cálculo eleitoral, no cálculo do quociente. Então, aqui, exemplo na tela, né? Eu trago um exemplo com 3 partidos, o partido W, o partido K e o partido H, para que vocês possam entender e ficar mais fácil. O quociente eleitoral é o mesmo, 15.000, do primeiro exemplo. Só que a gente sabe como que se dá o cálculo, né, do quociente partidário, tanto serve para partido quanto para federação, tá aí, é o número de votos que o partido alcançado pelos partidos, dividido pelo quociente eleitoral. Nós temos, no caso dessa federação, 106.000 votos no total. A federação teve 106.000 votos no total, dividido por 15.000, que é o quociente eleitoral. Em tese, essa federação tem 7 vagas. Só que aí, que é o que importa, que todo mundo que está numa federação quer saber, quem senta na cadeira, não é isso? Quem senta na cadeira, doutor? Eu estou numa federação, como que eu faço para sentar na cadeira? Segue o exemplo na tela. Os mais votados da federação são eleitos, correto? Os mais votados da federação são eleitos. E no exemplo aqui, nós temos o K e o W. Então, o partido K fez 4, os mais votados são 4 do partido K, 3 do partido W, o H não teve mais votados, respeitando-se os 10%. Eu estou falando de 10%. Então, o partido H não fez 1.500 votos, pelo menos, dentro do partido. E quem que senta na cadeira? Tem uma ordem? Os mais votados. Os mais votados que alcancem 1.500 votos, pelo exemplo, 10% do quociente eleitoral, sentam na cadeira. Isso é considerado um único partido, então não tem a regra do partido. O partido vai ocupar na bancada, no final, individualmente, embora trabalhe como federação, se trabalhe pela lei a federação por 4 anos, mas o cômputo é global. O cômputo é global. É como se um partido fosse. É a mesma conta da coligação. Isso é importante que se entenda. Daí a importância, que eu falava muito há um tempo atrás, de saber escolher o partido, de saber se vai ficar realmente, mas agora a janela fechou, né? Então não tem muito o que se fazer. Quem está na federação é estudar a melhor estratégia e correr atrás de voto para ficar melhor posicionado, alcançar os 10% e não depender de ninguém. Basicamente é isso, para evitar problemas. Daí, digamos que a primeira fase, pelos exemplos que eu citei, a primeira fase da distribuição, que é o quociente eleitoral versus quociente partidário, os partidos alcançaram as vagas, perfeito, cada um assumiu uma cadeira. No exemplo que nós demos inicialmente lá, o primeiro partido, o partido X, ele teve 6 vagas iniciais, mas ele acabou ficando só com 3, porque os candidatos não alcançaram os 10%, né? Só teve 3 candidatos que alcançaram. O outro partido lá, o partido Z, ficou com uma vaga. E aí nós temos o partido Y. Vamos chutar aqui que o partido Y tenha ficado com 3 vagas, 4 vagas, enfim. E vamos seguir. Por quê? Porque sobrou vaga. Sobrou vaga, o nome já diz, cálculo das sobras. Segunda fase de distribuição das vagas. E aí, de novo, vamos lá na legislação eleitoral, no Código Eleitoral, artigo 108, parágrafo único. Né? Eu falei do 108, do 10% mínimo, e ele diz assim:
ele diz assim no parágrafo único do artigo 108. Os lugares não preenchidos, que pode se dar, abrindo parênteses, pela questão da fração decimal que teve que ser descartada, né? E até pelo mínimo aí dos 10%. Os partidos não alcançarem tanto o quociente eleitoral, quanto a fração que sobra, quanto o mínimo individual de 10% para o partido não ter alcançado. A vaga fica sobrando. Sobrando vaga, nós vamos para o parágrafo único do artigo 108, e ele diz o seguinte: os lugares não preenchidos, em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput, serão distribuídos de acordo com a regra do 109. E aí nós vamos no 109. A legislação eleitoral funciona, a lei como toda, ela funciona assim. O estudo do código, dos códigos eleitoral, da legislação, dos códigos, perdão, o estudo da legislação como todo, de todos os códigos normativos da legislação brasileira, funciona sequente, com interligação entre um parágrafo e outro, entre um artigo e outro. Um vai fazendo uma interligação com o outro, explicando determinado ponto. Vai, volta, vai, volta. Por isso que acaba parecendo confuso, mas no final fica fácil de entender. 109. O 109 diz assim: os lugares, presta atenção no 109. 109 é o artigo, é o que dá tilt, como diz. Os lugares não preenchidos com a aplicação, tá na tela, dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima, que eu falei, a que se refere o artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Aí ele começa a falar do cálculo das sobras, e nós vamos aqui falar, né, de média, porque as sobras é um cálculo de média. Isso é importante esse destaque. Abrindo-se, de novo, o parêntese, nós vamos ao parágrafo 2º, já pulando direto. Aí, por isso que a legislação é confusa, né? Cria-se essa confusão, mas no final fica tranquilo, explicando. Desenhando fica fácil. Pula-se direto lá para o parágrafo 2º. O artigo 108, 109, ele tem inciso 1, 2 e 3. Mas nós vamos primeiro, abrindo-se um parente para facilitar o entendimento, ao parágrafo 2º do artigo 109, está na tela. O parágrafo 2º do artigo 109 diz o seguinte: poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. É o famoso 80-20. Esse aí é o famoso 80-20. Tem havido muita confusão nos últimos tempos, porque muita gente está achando, leu de qualquer jeito, que o STF excluiu a regra do 80-20. O STF não excluiu a regra do 80-20. 80% do quociente eleitoral e 20% individual mínimo. Ele não excluiu. Ele excluiu na última rodada, na terceira fase, na sobra da sobra, e não nessa aqui inicial de sobra. Nessa inicial de sobra, nós temos que respeitar o 80-20. Mas para chegar a saber quem vai ficar com uma cadeira, nós temos que fazer um cálculo de média. Porque o 109, vou colocar na tela de novo, ele no seu inciso 1º, ele explica. No inciso 1 ele fala, ó, no 109 ele fala, eu já falei dele, nos lugares não preenchidos com a aplicação do quociente partidário em razão da exigência, a que se refere o 108, serão distribuídos de acordo com a seguinte regra. Inciso 1, divide-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido na primeira fase, divide pelo número de vagas que ele já conquistou, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média, ou seja, o que tiver, né, nessa soma alcançado o valor maior, a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. E aí a mínima aqui
é o 80-20, porque ele está interligado, 80-20. E aí, o inciso segundo, está aí na tela, ele fala o seguinte: repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. E o inciso 3, ele já vai para frente, e aí o inciso 3 é a terceira fase. Eu não vou colocar ele aqui agora para não confundir. Vocês estão vendo que não é tão simples quanto parece, mas no final, se a gente conseguir sentar e colocar no papel, a gente consegue fazer? É cálculo matemático. Eu falo de cadeira, advogado não gosta de matemática, mas a gente acaba aprendendo e a gente consegue fazer esse cálculo. E daí o exemplo aqui, para vocês entenderem como se dá o cálculo da sobra, ele se dá da seguinte forma, porque não é só isso que a lei está falando. É preciso que a gente entenda uma coisa. Vamos lá. Está no quadro aí. Sobra e o cálculo da média da sobra. Pega, conforme a lei falou, quantidade de votos válidos atribuído ao partido ou à federação, dividido pelo respectivo quociente partidário, ou seja, quantas cadeiras ele já alcançou na primeira distribuição, mais um. Essa é a média. Essa é a média. Isso é um cálculo de média. Aqui agora a gente vai dar um exemplo, né? Vamos colocar o exemplo na tela para ficar fácil. Vamos lá. Distribuição da primeira vaga. Vamos trabalhar com o que foi efetivamente no cálculo do quociente partidário, aqui o partido tem direito, que é matemática. Ele pega a distribuição, no caso a distribuição da primeira vaga. Vamos lá. O exemplo está na tela. Partido X, ele tem 90 mil votos. E o partido Y, 95 mil votos. Primeira vaga da sobra, está sendo distribuída aqui. Divide-se pelo número do quociente partidário. É o número dos votos alcançados no quociente partidário. De votos atribuídos ao partido ou à federação. Aí você acrescenta 1, conforme o inciso 1 do artigo 109 fala. Então você tem 90 mil votos no partido X, dividido por 7, tem um valor numérico. Isso é média, isso se chama média. Agora você tem aqui o partido Y. O partido Y obteve 95 mil votos. Vocês lembram que o partido Y teve no quociente partidário também 6, direito a 6 cadeiras em tese? Pois é, 6 cadeiras, divide-se o número, né, de votos obtido pelo partido pelo quociente partidário, o número de votos do partido, efetivamente, a quantas cadeiras ele teria direito, 6 vagas, mais 1, que é o cálculo da média, aí dá um número, 95 mil dividido por 7, dá um número aqui, um valor chamado de 13.571,42. Entre os dois aqui, nós estamos trabalhando com 2 partidos, poderíamos estar trabalhando com muito mais, é só verificar qual é a maior média, qual é a maior média, qual que teve o número maior, qual o valor mais alto. É o 13.571,42. Portanto, nesse exemplo, o partido Y leva a primeira vaga da sobra. Aí nós vamos. Vocês estão vendo? É matemática, não fica difícil no final. Aqui sempre respeitando 80-20. Sempre respeitando 80-20. Aí você tem que tirar isso aqui e avaliar se o partido alcançou 80% do quociente eleitoral e se o candidato que teria em tese direito à vaga, ele tem 20% de votos do quociente eleitoral, que no caso é 3.000, tá? Tem que se respeitar o 80-20 na média. Se não tiver, passa a vaga para quem tenha. Se não tiver nenhum, vai para a última distribuição da sobra, que aí é o que nós vamos falar que o Supremo mexeu. Mas daí, seguimos aqui, seguindo a distribuição da segunda vaga, exemplo está na tela. Segunda vaga, nós tivemos a primeira ali, segunda vaga, o partido X, ele alcançou 90 mil votos. E o partido Y ele alcançou 95 mil votos. Aí vocês devem estar reparando que o partido Y ele tem uma diferençazinha aí. Ele tem um mais um, tem dois um ali, ó, mais um. Repararam isso? Por que isso? Simples matemática, porque se fosse só um,
porque é o que a lei está falando lá, mais um na média, ele ficaria com todas as vagas, porque ele sempre vai ter a média maior. Daí acrescenta-se mais um aquele partido que ficou com a primeira vaga. A cada vaga na média, acrescenta-se um aqui. Vocês conseguem entender? A cada vaga na média, acrescenta-se um. Então, o Y já tem uma vaga da média, da primeira sobra. Então, ele já tem um, mais um, que é o que a lei coloca como cálculo. Então, nós temos aqui 90 mil do partido X, que é o exemplo anterior, segunda vaga. 6 vagas mais 1, dá 7, dá aquela média que já estava, 12.857. E no caso do Y, ele vai dar uma média diferente do primeiro cálculo. Por quê? Porque acrescentou mais um. Então, o 95 mil não é mais dividido por 7, é dividido por 8. E daí dá 11.875. Então, o partido X leva a segunda vaga. Aqui fica um tanto quanto simplório, porque nós estamos trabalhando com 2 partidos. Mas quando nós temos vários partidos, você consegue identificar que há uma diferenciação. Os partidos mais conseguem maior expressividade, acabam levando mais cadeiras, os outros acabam ficando de fora, e daí vai. E agora nós entramos, né? Não tem mais partidos aí respeitando-se, destacando o ponto que tem que se respeitar 80-20, como fala aqui, de novo, na tela, o artigo 109, ele deixa muito claro o parágrafo 2º, né? Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Então, olha-se aquilo lá, calcula-se, tem que ter respeitados 80-20. Nós estamos na segunda fase ainda. Aí nós vamos para a terceira fase. Se os partidos já alcançaram ou não alcançaram, está sobrando vaga? Sobrou vaga. Fez aquela cálculo de sobra, não tem ninguém que tenha 80-20 e não tem mais partidos para disputar ali o 80-20. Não tem partido alcançando média com 80-20. Está sobrando vaga. A sobra da sobra. E na sobra da sobra, é aí que o Supremo mexeu. O Supremo entendeu, vamos ler o que o Supremo diz? O Supremo entendeu o seguinte, está lá no julgamento, certo? O julgamento, vou pôr aqui, o julgamento da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, são várias ADIs. No julgamento, o relator era o ministro Lewandowski, saindo do Supremo, a relatora para acórdão ficou a ministra Carmen Lúcia. O Supremo entendeu o seguinte, por maioria de votos, olha aqui, por maioria de votos, o plenário da STF invalidou a restrição de acesso de partidos e candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais. Ele fala segunda etapa, nós estamos na terceira fase da distribuição de vagas, mas na segunda etapa das sobras. Por quê? A primeira etapa das sobras é o 80-20, na média. A segunda etapa de sobra é a sobra da sobra. Por isso que ele fala a segunda etapa, mas nós já estamos na terceira fase. As vagas não preenchidas na eleição proporcional. Com a decisão, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição dessas vagas, antes reservadas aos que atingissem cláusula de desempenho. Aí ele prossegue aqui. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento de que a aplicação dessa cláusula de desempenho, que exigiu o atingimento de 80% do quociente eleitoral para os partidos e 20% para os candidatos, introduzida no Código Eleitoral pela Lei 14.211 de 2021, na última fase da distribuição das vagas, inviabilizaria a ocupação de lugares no parlamento por partidos pequenos e por candidatos que tenham votação expressiva. Também por maioria, isso aqui é importante, foi declarada a inconstitucionalidade da regra do Código Eleitoral, também introduzida pela mesma lei, 14.211, e de resolução do TSE, que prevê que, caso nenhum partido alcançasse o quociente eleitoral, as vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. Ele excluiria, aqui no caso, ele estava excluindo o cálculo da média, sabe? De média, o que eu acabei de ensinar. O entendimento foi de que a regra retiraria o caráter proporcional para as eleições parlamentares. O colegiado definiu ainda que a decisão será aplicada a partir das eleições de 2024.
e não afetará o resultado das eleições passadas, de 2022. Então, para que a gente entenda, ele fez aqui a exclusão na última fase. Daí, voltando ao nosso exemplo, o que nós temos só que ter em mente na hora de fazer o cálculo? Vou colocar de novo a distribuição da segunda vaga para que vocês entendam. Vou colocar o exemplo aqui. Não restou mais partidos com 80-20. Ainda temos vaga. Ainda tem cadeira a preencher. E agora? Agora nós vamos para a sobra da sobra. E como se dá a sobra da sobra? Exclui-se o 80-20, todos os partidos vão participar, e agora nós fazemos de novo o cálculo da média. Eu vou trazer aqui o exemplo da média para que vocês entendam, porque vocês precisam entender o seguinte. O cálculo será de média. Então, para que vocês entendam, o cálculo será de média. Exclui-se, como eu falei, o 80-20 e faz-se o cálculo de média, destacando um ponto importante que eu falei na distribuição da média anterior, no exemplo anterior que eu mostrei. Tá na tela, sobra da média. Presta atenção. Vocês estão vendo que a sobra da média, segundo a lei fala, é a quantidade de votos válidos atribuída ao partido ou à federação, correto? É o cálculo, né, dos votos atribuídos ao partido ou à federação, dividido pelo quociente partidário, quanto ele teria direito na primeira regra, na primeira fase, mais um, correto? Aqui continua igual, só que aqui todo mundo participa. Não tem mais 80-20. Só que tem um detalhe, os partidos, aqui abre-se um parêntese e põe uma rúbrica grande. Os partidos que já receberam média, já receberam partido na primeira sobra, o X e o Y, lembra no exemplo anterior? O Y já tinha mais um, né? Mais um, mais um. E o X agora também já tem mais um, mais um. O que nós vamos fazer aqui agora? Sempre mais um. Aqueles que obtiveram, a cada vaga que eles preencheram na sobra, na primeira, você acrescenta mais um à frente desse mais um, para poder você tirar a maior média. E aí, aqui, os partidos que ficarem com a maior média, eles ocupam as cadeiras. Portanto, no exemplo, voltando aos exemplos que eu dei anteriormente, o partido Y e o partido X, eles já alcançaram uma vaga na média. E aí, como ficou fácil aqui, eu vou trazer de volta o exemplo segundo para que fique fácil o entendimento. O exemplo segundo diz o seguinte. Olha aí, vou trazer esse aqui de volta porque aqui já tem um mais umzinho, e aí vocês vão entender. Só que agora nós vamos colocar mais um aqui também para o X, porque o X preencheu a segunda vaga, né? Desconsidera essa distribuição aqui da segunda vaga, desconsidera que nós estamos falando da segunda vaga, nós agora estamos falando da sobra da sobra. O X já tem mais um, o Y também, e considera que aqui tem outros partidos. Agora nós vamos fazer esse mais um lá também, porque ele já tem um. E aí, na sobra da sobra, todo aquele que já ocupou cadeira na sobra, cada cadeira na sobra, mais um. A cada cadeira da sobra, mais um. E aí a gente tira a média, a maior média, o partido fica com a cadeira e esse partido continua, né, ali a concorrer, sempre acrescentando mais um, e a cada mais um que ele acresce, a média dele baixa, para permitir que outros possam sentar na cadeira. Bom, voltando aqui, eu espero, né, que esse vídeo tenha sido de fácil entendimento. Tentei facilitar ao máximo com o exemplo. É fácil, é simples, traga, né, leve, traga um modo de falar de professor, traga para a sua realidade, leve para a realidade do seu município, para a realidade do seu partido. Quer saber mais ou menos como que pode ficar o cenário? Pega a média da eleição anterior para se ter uma ideia, trabalha aí com potencialidades, né? Traga a média da eleição anterior, trabalhe com potencialidades e daí, com base nisso, você consegue ter uma noção de quanto vai precisar de votos, de quantas cadeiras seu partido pode alcançar. Trabalhe também com os dados do IBGE para saber quantos eleitores tem atualmente,
né, uma noção, a Justiça Eleitoral deve liberar agora já o número do cadastro eleitoral a partir de 8 de maio, quando fechar a filiação, transferência eleitoral, para que você tenha uma noção de qual vai ser efetivamente o quociente eleitoral. É uma média, porque você tem que excluir votos válidos, né, brancos e nulos, aí tem que excluir os votos inválidos, né, brancos e nulos. Então, dá para se ter uma noção. Mas efetivamente saber é só quando fechar as urnas, só quando tiver os números de eleitores efetivamente participando da eleição, quando você realmente puder comparar, né, o relatório da Justiça Eleitoral com o seu cálculo matemático, antes mesmo que tenha um resultado no município, você consegue saber quantas cadeiras seu partido fará na primeira distribuição do quociente e quanto ele poderá fazer na primeira sobra, respeitando os 80-20, e quanto ele poderá fazer na terceira sobra, na sobra da sobra, na segunda distribuição da sobra, né, mas na terceira fase, na sobra da sobra, que não tem o 80-20 que participam todos os partidos. Isso é sistema proporcional, isso é cálculo de cadeiras para vereadores, né, e deputados também, nas próximas eleições de 26 será dessa forma, na de 22 já foi um pouco parecido, mas teve 80-20. Então, é isso. Isso é cálculo de sobra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, por favor, comente. Se tiver dúvida ainda, escreva aqui embaixo, deixa a mensagem, manda no inbox, compartilha com quem precisar, curta a página, siga aqui para que você possa receber as notificações quando subir um novo vídeo. Estou à disposição. E logo, logo a gente volta com uma nova aula, com um novo conteúdo aqui nesse programa Eleição de A a Z. Um grande abraço.